Bem-vindos a mais um Basta Crer, um programa cheio de fé, cheio da palavra de Deus e cheio de música. Sim, e hoje a rubrica é sobre fé. É sobre fé, é Sim. isso mesmo. O meu marido vai falar sobre a fé, muito importante. Entretanto, temos dois números de telefones, né? Sim, temos o WhatsApp, que é o mais 359 12 895 800, ou então o SOS, uma linha fixa, mais 35121 190 8990. Então você pode entrar em contacto connosco para fazer o seu pedido de oração, para contar o seu testemunho, para marcar uma consulta pastoral ou para falar, se precisar de alguma coisa, se tiver alguma dúvida, é só ligar para um destes números. É isso mesmo. Entretanto, nós também está a decorrer o Festival de Música, né? De talentos. Hoje, Festival, sim, Tem de música. talentos. Que tem música, tem outras coisas. Entretanto, hoje foi o segundo dia, né? Entretanto, quer dizer que você já pode começar a votar. Já temos um novo spot ou não? Não devemos ter. Não, devíamos ter, quer Sara? dizer, devíamos ter, mas Temos? não temos ainda, pronto. Mas, entretanto, hoje foi esse segundo dia, quer dizer que a partir de agora você já pode votar, tem uma semana para votar para estas participações de hoje, então, faça isso, como que a pessoa faz o voto? É ir ao Facebook, procurar Jovem Curiacos, entrar na página e depois lá ver todas as participações e depois para votar é colocar um like. Um E se like. quiser também comentar, fica sempre bem. Você também pode, né? Pois Eu é acho que isso verdade. não conta como voto, mas as pessoas que participam ficam contentes. Se a pessoa diz uma coisa boa, claro. Sim. Sim, senão não vão ficar tanto contentes, pronto. Entretanto, também temos a nossa Convenção de Fé, como todos os anos. Então, é dia 16 a 22 de agosto. Então, marque essas datas no seu calendário, na sua agenda, para que não se esqueça, para que fique reservada, santificada para vir à convenção, ouvir a palavra de Deus, para que Deus possa mudar a sua vida para o melhor. Então, não se esqueça, 16 a 22 de agosto. Sim. E temos o relógio de oração, É que isso. começou hoje, dia 1 de maio, e que vai até dia 21 de maio. E o tema é relógio de oração contra a corrupção. Então não é só aqui em Portugal, é mesmo um relógio de oração mundial, porque em todo o mundo há corrupção, portanto... Sim, infelizmente. Sim, então é isso. É Temos isto, um né? spot também, podemos passar. Podemos passar, vamos passar o spot. Em Portugal e em todas as nações está instalado um regime de corrupção que domina toda a sociedade e leva o povo à fome, à miséria e ao desânimo. A solução está em 2 de Crônicas 7. Se o povo se humilhar, orar a Deus, Deus perdoa os seus pecados e sara a sua terra. A Bíblia conta a história de Daniel 10, em que o príncipe do reino da Pérsia resistiu 21 dias até a vitória final do povo de Deus. Por isso, de 1 a 21 de maio, relógio mundial de oração, guerra à corrupção. 21 dias de oração e de jejum aos sábados. Como participar no relógio mundial de oração guerra à corrupção? Faça a sua inscrição em bastacrer.com e escolha uma hora. Escolha um turno, um horário em que vai orar diariamente. Siga o tema da oração do dia através do livro Relógio de Oração. Ore uma vez ao dia, no horário em que escolheu, e seja persistente. Pode orar e deve orar através do canal lutaratevencer.com, disponível 24 horas por dia. Para mais informações, pode consultar o site bastacrer.com. Já sabe, você faz parte do exército de Deus. Então, muito importante este relógio de oração para que cada pessoa faça parte. Talvez você pense, já há tanta gente, a minha participação não faz diferença nenhuma. Faz muita diferença. Entretanto, este é um relógio mundial, né, global, em todos os países. Então, faça parte disso para que faça a diferença no mundo do Espírito, porque é isso que vamos fazer neste relógio de oração. Entretanto, também temos o site, novo site de editora, né? Temos um novo site e temos também uma nova aplicação, Editora Curiacos. Então, se você ainda não baixou essa nova aplicação, então é só ir à App Store ou Play Store, acho eu que são esses os nomes, do iOS e Android, e procurar Curiacos Editora e fazer download. Se já tem uma conta, então é só colocar os dados e depois vai aparecer tudo aquilo que já adquiriu. Se ainda não tem conta, então tem que fazer a sua nova conta no site e não na aplicação, é no site. Sim. Cria a sua conta,
adquire os livros ou os CDs que você quiser e depois automaticamente vai aparecer na aplicação. É isso mesmo. Então, na verdade, a aplicação é para ver as coisas, tudo que você já arranjou, né? Ver, ouvir, tudo isso. Mas para comprar, para se inscrever, é tudo no site. Sim. Então, no site faço essas coisas e depois para ver, ouvir, é tudo na aplicação. Pronto, acho que hoje não mostramos o spot, né? Acho que não é preciso. Acho que não precisa. Vamos para outro spot, outra rúbrica, que é ação social. Então, estamos com esta rúbrica Ação Social. Ao meu lado eu tenho o Bispo Leo. É verdade, boa noite, Bispo. É verdade, Cristo. sim, é verdade. E boa noite a todos que estão a ver este programa. Basta Sim. querer. É isso mesmo. Entretanto, esta rúbrica Ação Social, né? O que é que tem a dizer acerca disso? Por que é que nós fazemos isso e qual é o propósito? O que é que já tenha visto nos seus regionais? Então, este é um projeto que deu início na nossa igreja devido à pandemia que chegou a toda a parte do mundo, não é? Então, a igreja proporcionou este projeto de forma a podermos ajudar as pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão a passar graves problemas. Sim. E que acabam por, hoje, os problemas irem até à fome, não é? Onde as pessoas não têm sequer muitas vezes com que comer. Então, começou-se este projeto já há algum tempo e começámos por ajudar, claro, as pessoas que eventualmente fazem parte da igreja e que estejam a passar um problema, mas passámos para fora e chegámos então a contactar as juntas de freguesia e associações que fazem esse apoio direto às pessoas. E agora estamos a fazer esse apoio, portanto, juntando todos os bens alimentares não perecíveis para fazer então chegar a essas associações e às juntas de freguesia e depois fazer então chegar esses bens alimentares às devidas famílias que já estão marcadas como famílias necessitadas neste momento. Sim, e na verdade é bom que nós podemos assim colaborar com essas associações, né? Porque nós temos visto que existem muitas associações e também há algumas que são muito específicas. Algumas é só para crianças, outras é só para sem-abrigos, então muito específicas. Então isso faz que nós também podemos assim ajudar sem nos pensar, né? Quem precisa o quê, como é que estão as pessoas, porque eles já estão a fazer, então podemos ajudar, podemos juntar as nossas forças com ele, então isso faz a diferença. É isso, todos os membros da igreja estão muito empenhados em ajudar o próximo, é algo que Deus também disse para nós fazermos, ajudarmos o próximo. Então todos os membros da igreja estão a fazer isso e temos feito em praticamente todas as igrejas e regionais. Regionais são um grupo de igrejas que fazem parte de uma localização, não é? E então temos feito essas ajudas por parte das igrejas para essas associações. Ainda hoje, por exemplo, nós fizemos uma entrega de bens na zona do Dafundo. Ontem também, e também de Alcoitão. Segunda-feira vamos fazer, por exemplo, em Odivelas. Isso não para, né? Não Estamos para, a continuar a fazer, né? Portanto, é só uma questão de nós juntarmos alguns bens e de 2, 3, 4 semanas, nós fazemos essas entregas às associações e, portanto, tem sido constante nas nossas igrejas este apoio, porque é muito complicado. Ainda esta semana nós recebemos um contacto de uma pessoa da Suíça que tem uma... Suíça? Portanto, que tem uma pessoa conhecida cá em Portugal Okay. e pediu-nos se nós podíamos então chegar a essa pessoa e nós contactámos, fizemos esse apoio e já vamos entregar também à família. E por outro lado, também temos um papel importante que é dar a palavra de Deus. Sim, não é? Não ajudamos só a nível de bens alimentares, mas depois damos Jesus Cristo. Nós
ensinamos, damos a palavra de Deus às pessoas. E aí, especificamente, quando estamos a falar da ação social, como é que nós então estamos a dar a palavra? Nós estamos a dar a palavra da seguinte forma: nós também oferecemos livros, oferecemos artigos para as crianças e damos nesses cabazes que são feitos para as juntas de freguesia, como também para essas associações. Então, depois esses materiais chegam às famílias e elas têm a possibilidade de conhecer Jesus em formato de livro, não é? Sim. Um dos livros que nós estamos a oferecer e temos muitos, os irmãos também oferecem muito, é o que Jesus veio fazer à Terra, porque assim sempre abre o leque da pessoa conhecer o que é que Jesus veio fazer. Olha, Jesus veio Sim, porque a maioria para das me pessoas ajudar, para me até salvar. sabe que pronto, Já é uma Jesus coisa veio, religiosa, não é? sabe qualquer coisa. Já é aqueles filmes do Natal Sim, e filmes da sim, Páscoa. e Jesus é o bebé. E pronto, e é um filme, não passa de um filme. Mas não, ele vem mesmo para salvar, ele vem mesmo para libertar a pessoa desta maldição que se vive hoje. E então é uma das sementes, é um livro que nós oferecemos para que a pessoa conheça mesmo verdadeiramente quem é Jesus. Sim. Então é isso que É muito está a importante. acontecer. Sim. Entretanto, nós também temos algumas fotos, né? Porque normalmente quase todos os dias nós mostramos um vídeo, uma foto de algumas distribuições que foram feitas e hoje é da Alcobaça, da Igreja da Alcobaça. Então vamos ver essas fotos, vemos aqui, né? As comidas lá na igreja. Exato, leite, cereais, massas e tudo. Entretanto, sim, continua, né? Sim. E vemos aqui, já colocada dentro do carrinho, né? E diz assim que são fotografias de recolha de bens efetuada pela União de Freguesias de Alcobaça e Vestiária, nas instalações da Igreja Manada Alcobaça. Então, mesmo lá na Igreja de Alcobaça, né? Foram lá buscar isso, então assim nós podemos assim ajudar esta união de freguesias de Alcobaça e Vestiária deve ficar ao lado, Deve, né? sim, deve ser nunca uma ouvi falar localidade nesta, ao lado. mas pronto. Então, assim é maravilhoso que nós assim podemos ajudar e trabalhar em conjunto, porque às vezes também as freguesias também têm uma ideia muito religiosa, às vezes da igreja. Da igreja, sim. Antes que a igreja não quer saber disso, das coisas, a igreja é uma coisa esquisita, mas aí eles veem que nós também fazemos parte, né, que nós chegamos onde as pessoas estão a precisar. Então, na verdade, isso também abre muitas portas e também faz que, pronto, coisas boas Eles acabam por nos conhecer. Sim, é isso. Há tabus que caem ao chão, não é? É isso. Aquela sensação, aquele pensamento que nós não conhecemos a igreja, não sabemos o que eles fazem e, portanto, é algo independente. Sim. E eles acabam por conhecer a igreja, acabam por saber quem somos, o que é que nós fazemos. Por exemplo, hoje o presidente da Junta de Freguesia de Alcoitão, nós fizemos uma entrega e ele esteve lá e acabou por ver também alguns jovens que nós lá tínhamos, que estavam a ensaiar e conheceu esse lado também, não é? Porque a igreja tem várias coisas, para além de uma reunião, para além daquilo que nós fazemos, portanto é muito abrangente e as pessoas vão acabando por nos conhecer e ser mais próximo connosco e há confianças, portanto há aquela certa confiança que começa a acontecer quando a pessoa se conhece. Sim, quebra estes muros, estas ideias, então faz que a pessoa, pronto, quer dizer, é muito bom quando isto acontece. Né? Entretanto, vou pedir a Leo para orar para estas famílias que estão a precisar e também para estas associações que têm esse papel, que estão a fazer o seu trabalho e tudo isso. Querido Deus e Pai, nós trazemos todas estas associações que estão a fazer este trabalho, bem como todas as famílias que estão a ser ajudadas, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que para além da alimentação que chega à vida delas, Senhor, que a Tua palavra possa tocar no coração destas pessoas. Pai querido, ajuda e dá força, Senhor, a todas estas associações, pessoas que trabalham, estão envolvidas neste lado e capacita-as e fortalece também, Senhor, nas suas emoções ao verem tantas famílias a passar problemas e acreditamos, ó Deus, que tudo isto vai passar, as pessoas vão conhecer Jesus e muitas dessas famílias também vão chegar até à igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós agora também vamos daqui a pouco ver alguns vídeos de grupos familiares, não é? Ok. Conforme nós temos feito ao longo destes programas. Mas antes de nós vermos o primeiro vídeo, queria pedir ao Bispo Lau que explicasse assim rapidamente o que é um grupo familiar, não é? Porque muita gente não sabe o que é
E pronto, e as pessoas que estão a assistir pela primeira vez, de certeza que não sabem o que é, não é? Um grupo familiar é uma reunião que é feita a meio da semana. Nós temos reuniões na igreja, que são normalmente às sextas-feiras ou aos domingos, mas durante a semana nós temos pequenas reuniões que são familiares, portanto, daí grupo familiar, e que são dadas em casa de um irmão da igreja que cede o espaço para que a palavra de Deus seja pregada. Nesse grupo familiar há também um líder que foi capacitado pela igreja e que dá a palavra, que ensina a palavra de Deus a várias pessoas, não é? Neste caso, hoje, neste momento, os grupos familiares em muitos lugares estão a ser feitos online. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que através de uma chamada por Skype, WhatsApp, é feita uma chamada para vários membros que estão em vários lugares, não é? E durante a semana, então, estão a aprender a palavra, estão a ser acompanhados, porque é um dos papéis também, um dos objetivos que nós temos também nos grupos familiares, é acompanhar, é ensinar os primeiros passos a dar, porque uma pessoa vem à igreja, conhece Jesus, mas ela continua a viver da mesma maneira, ela continua a fazer as coisas da mesma maneira e precisa de aprender, então, o que é que ela tem que fazer para mudar de vida, para a sua vida ser transformada. Então é no grupo familiar que ela vai aprender as bases da palavra de Deus e tem também pessoas que vão ser boas companhias, vai ter o líder do grupo familiar que vai ajudar, vai acompanhar, vai tirar dúvidas e vai criar ali um ambiente espetacular, familiar, que vai ajudar, vai acabar por ajudar a pessoa a afirmar-se em Jesus, na palavra, na igreja. É isso. E como nós temos visto, a maior parte, como o Bispo Ló disse, a maior parte dos grupos familiares estão a ser feitos online, por isso é que quando nós vemos os vídeos é só quadradinhos, não é? Exatamente, E quem fala normalmente é o líder, ou seja, aí já Exato. reconhecemos que o líder está a falar e está a dizer um olá, está a contar Está a alguma fazer uma coisa. apresentação, né, do grupo Sim. familiar. Então é bom para quem não sabe o que é um grupo familiar assim virtual, fica a conhecer, não é? Exato. E nós que já sabemos o que é um grupo familiar, também ficamos a conhecer o resto da família que nós temos em toda a E parte do também mundo. fica aqui o convite para quem já vai à igreja, mas que ainda não faz parte de um grupo familiar, para dirigir-se ao pastor da igreja e pedir para fazer parte e perguntar como é que se faz para se inscrever, para ter acesso a um grupo familiar, porque é importante, você não vai ficar sozinho nessa caminhada, você vai ter quem o acompanhe, quem o ajude, que esteja próximo e às vezes até em momentos difíceis vai ter alguém que, se você pedir ajuda, mandar uma mensagem ou querer tirar uma dúvida ou uma oração, vai ter sempre alguém ali bem próximo que vai ajudar. É isso. Então vamos ficar com o primeiro vídeo de um grupo familiar. Então, boa noite a todos. O Bispo Pavel estava a dizer que estamos neste grupo familiar na Eslováquia e mandamos um abraço para todos. Temos aqui pessoas também da República Checa, da Inglaterra e estamos assim conectados. Então, um abraço a todos, um bom programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, tchau, tchau para eles Tchau, tchau. também, não é? E este é da Eslováquia, não é? Mas verdade. como é feito online, tinha outras pessoas, não é? Que ela disse que era da Sim. República Checa e Sim, da Inglaterra. provavelmente são eslovacos que vivem em Inglaterra, países, sim. exatamente, e estão também ligados, conectados a um grupo familiar e em vários sítios eles estão ali ligados e aprendem a palavra e vão se transformar em discípulos E depois em servos de em Deus, não servos é? de E depois Deus, em porque líderes não- de grupos familiares. Exatamente, É exatamente. esse o objetivo. Então, apesar de agora ser online, também acaba por ser uma vantagem para quem mora longe da igreja ou de um grupo familiar, não é? É. Então vamos ver mais um grupo familiar. Boa noite, apóstolo Jorge Sadeiro. Boa noite, Bispa Crista. Boa noite, todos que estão a acompanhar o programa Basta Crer. Nós somos a família Nhantuco. Queremos desejar a todos um ótimo programa de Basta Crer e que a palavra de Deus entre na sua casa e traga transformação. E neste momento, nós desejamos um ótimo programa e tchau, tchau! Então, um grande abraço para Moçambique. É verdade. Eu penso que é Moçambique, né? Não estava a ver bem. Entretanto, vê-se aqui que, na verdade, assim online, né, que isto é, na verdade, uma grande vantagem, que todas estamos assim ligados e todas
na mesma visão, né? As mesmas lições, que estamos a dar mesmos grupos familiares. Então vimos mesmo que somos mesmo uma igreja, estamos uma união. Então isso é uma força, né? É uma grande força durante a semana ver todas estas ligações, estes vídeos, mesmo as fotografias que às vezes eles tiram de estarem ligados. Portanto, todas as igrejas estão a levar muito a sério os grupos familiares, portanto não é nenhuma brincadeira, não é uma segunda... Foi uma outra opção que teve que ser feita, mas está a ser levada mesmo a sério e está a dar frutos, porque as pessoas acabam por convidar outras também e de uma maneira fácil se conectam e estão a ouvir a palavra. Portanto, é muito sério, está a trazer frutos, está a trazer resultados e não paramos de ensinar a palavra. E as pessoas, eu sei que há pessoas que às vezes até estão em viagem e porque têm internet no telefone, elas conseguem se ligar e conseguem manter aquela... Portanto, não perdem a oportunidade, mesmo numa situação de não estarem em casa, não é? Conseguem se ligar e conseguem assistir, conseguem participar no grupo familiar. Sim, é isso mesmo. E uma outra vantagem também é por causa disso que nós estamos a mostrar imagens de toda a parte do mundo, né? Grupos familiares, ou então, como que estava a mencionar, fotos também. Porque às vezes uma pessoa está a assistir e pensa, seria bom se tinha uma igreja dessas aqui, e de repente ele fica sabendo, no final também temos igrejas, também temos grupos familiares no seu país ou na sua língua até. E mesmo se você não tem certeza, né, você pode ligar para nós para qualquer momento, pode ligar para o WhatsApp, para o SOS e pode perguntar, olha, eu vivo aqui, será que tem aqui um grupo familiar, será que tem aqui uma igreja, qual é mais perto? Eu quero fazer parte, também quero fazer parte de um grupo familiar, quero assistir também a uma igreja. Então você pode ligar para nós, porque nós temos todos esses contactos. As nossas igrejas não estão todas separadas e cada um tem a sua coisa, não. Estamos todas ligadas, então isto é muito importante. Entretanto, o Léo está com várias nações, vários regionais, né? Então, também não podemos falar sobre tudo, né? Claro. Há alguma regional ou então alguma igreja ou um país que se destaca, que você diz, olha, eu queria mencionar esta igreja ou este regional, Olha, ou este país? por exemplo, este mês, por exemplo, na Suíça, nós tivemos a necessidade de fazer batismos de uma forma, claro, com todos os cuidados, porque temos pessoas novas que precisam de continuar a caminhada. Fizemos batismos, temos também pessoas que estão a fazer cursos porque querem aprender mais. Então, isso é bom, significa que o povo está a evangelizar, está a convidar pessoas. Estamos a fazer também evangelismo porque podemos fazer. Então, estamos a conseguir, de alguma maneira, voltar de alguma maneira à normalidade e poder ver as pessoas a conseguir também... Em vez de ficar parada até que tudo fica normal, a pessoa Exato. vai se adaptando às circunstâncias, como que na verdade todas as pessoas têm que fazer, né? Então, está a falar de Suíça porque é um dos países que Porque está é a um dos supervisionar. países, Né? sim, temos noutros países também, olha. Mas falando Diga, sobre a diga. Suíça, Suíça tem várias línguas, né? E claro, Tem várias estamos línguas. no meio do português, né? Sim. Mas também estamos em outras línguas, ou... Nós fazemos, essencialmente a força está no português, porque a maior parte das pessoas são mesmo portuguesas. Temos nas famílias dos portugueses já alguns membros que são suíços. Temos pessoas que estão casadas com suíços e acabamos por chegar também à família, não é? E que são suíços. Então, essa parte de chegar, a palavra de Deus chegar aos suíços também está a acontecer desta forma, porque acabam pelos familiares por conhecer também Jesus Cristo. Claro. E neste caso, por e exemplo... muitas vezes também jovens, né? Porque os pais emigraram para lá, os jovens às vezes... os amigos deles, o viver deles é tudo, já nem é assim. A mentalidade já é mais diferente. Suíço, fala mais o Sim, francês, por exemplo, nós vemos alemão, muito né? isso a acontecer em França, em Inglaterra, pois é. onde os portugueses já vivem lá há muitos anos e os filhos deles já são praticamente ingleses, franceses. Quer dizer, em Inglaterra não são franceses, né? São praticamente só Pronto, ingleses. sim, exato. E eles, portanto, a língua
deles a língua mãe já é a Sim. inglesa, a francesa. Sim. Então, às vezes até já têm dificuldade em se expressar na língua portuguesa. Sim. Embora que os pais falem, Sim. eles estão todos os dias na escola, estão todos os Sim, dias a eles falar... entendem o português, mas pronto, quer dizer, na verdade, a língua ativa deles, né? Onde que eles pensam. Exatamente, É outra língua. portanto é necessário sempre pregar em inglês, em francês, porque temos os jovens que acabam por já estar mais à vontade com essas línguas e assim também fazemos. Portanto estamos a... Então, por exemplo, em Inglaterra, eu sei que nós até já temos grupos familiares, né? Mesmo só em inglês, né? Sim, sim, Quer sim. dizer que às vezes não são só ingleses, mas também são pessoas de outros países que falam inglês, né? Sim, sim, sim. Né? Porque lá tem muitas nacionalidades também, é a mesma coisa em Alemanha. Na Né? Alemanha. Temos grupos em alemão, mas também são, às vezes... Alguns já são pessoas estrangeiras, porque nestes Sim. países são países que receberam muitas pessoas de outros países, não é? Sim. Porque são países, ditos prósperos e com saídas, possibilidades de emprego e tudo. Então muitas pessoas até de outros países, não só portugueses, mas de outros países, foram para estas nações e acabaram por estar a residir lá. Então nós estamos a ganhá-los Sim. para Jesus e, portanto, não só essas pessoas de várias origens, mas também acabamos por chegar até aos alemães, não é? Sim. Aos ingleses, Sim. aos franceses, porque Deus não tem nacionalidade. Pois não, então para Deus não há limites, Deus Não há ama limites. todas as pessoas, Jesus vai para toda a gente. Então, na verdade, isto é uma maneira que podemos ir evangelizando e não devíamos apenas nos fechar no português, né? Especialmente quando a pessoa está num outro país, né? Mas pensando nessas outras pessoas, nos amigos dos seus filhos, por exemplo, os colegas dos filhos, né? Que são de outra língua, mas que precisam na mesma, né? Eles precisam tanto de Jesus como qualquer pessoa. Então, é um privilégio que, na verdade, que nós temos, e quando Jesus diz ida, pregar o Evangelho, ele diz para toda parte do mundo. Exato. Então, toda parte do mundo quer dizer toda língua. Não é apenas o português, né? Então, a pessoa começa, mas quando Deus vai abrindo portas assim, através de amigos ou colegas que vêm, né? Ou por casar com alguém de outra língua, então, assim nós vamos também entrar desses povos, vamos também treinar essas pessoas e depois também começamos, então, ter líderes, né, De grupo mesmo, familiar sim, em tudo isso, e igrejas. e igrejas e pregadores nessas línguas. Portanto, esse é um dos grandes objetivos da nossa igreja também. Começou por ser, eu lembro-me o apóstolo dizer, não é, que nós somos uma igreja de língua portuguesa, para ganhar todos os povos de língua portuguesa. Sim, e só mas português é muita gente, né? E Já é são muita muitos gente, né? países. Entre Portugal e todas as nações que falam português. Mas depois Deus não tem limites e foi Sim. colocando isto no coração portanto, hoje em dia nós trabalhamos para ganhar pessoas de todas as nações e sempre que vem alguém nós queremos sempre ajudar e dar Jesus. É isso mesmo, e é a nossa missão. É a nossa missão. Entretanto, vamos para a próxima rúbrica, que é, como que chama isso outra vez? Altar da oração. Então, estamos aqui com o altar de oração. Explica um pouquinho o que é que isto é, altar de oração. Então, o altar de oração é este espaço onde nós juntamos todos os pedidos de oração que as pessoas fazem chegar através dos contactos que passam sempre em todos os programas. Ou então, através do Basta Querer também o site. Exatamente, através do site também. E então, esses pedidos chegam até aqui, esta caixinha, Sim. e todas as noites nós oramos, a Bispa Sim. Cristal, juntamente com alguém, um convidado, nós oramos por todos estes pedidos de oração. Sim, e temos recebido muitas testemunhas, na verdade, né? E essas testemunhas, pronto, é fruto disso. Que a oração funciona, a oração é muito importante e quando oramos, coisas acontecem. Então, vamos mesmo orar assim, com esta fé. Vou até mesmo pedir a Leo para orar para esses pedidos de oração. Querido Pai, trazemos diante de Ti, Senhor, todos os pedidos que têm chegado até aqui, Senhor. E, Pai, nós acreditamos no poder da transformação, porque Tu és um Deus de bênção, de cura, de milagres. Por isso nós declaramos, Senhor, a todos estes pedidos
que sejam respondidos, Pai. Nós falamos saúde, nós falamos vida, nós falamos emprego, nós falamos, Senhor, libertação, nós falamos, Senhor, a transformação para a vida destas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Entretanto, vamos agora ficar com o time Coriacos e com uma música que diz: entrarei na presença. Era esta música ou não? Era? Ok. Entrarei na presença do Senhor. São eles, mas você também, todas nós. Vamos entrando na presença do nosso Senhor, do nosso Deus. Maravilhoso. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus atos com hinos de louvor. E direi: este é o dia que o Senhor nos deu, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus atos com hinos de louvor. E direi: este é o dia que o Senhor nos deu, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus atos com hinos de louvor de todo o nosso coração. E direi: este é o dia que o Senhor nos deu, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Te oferecemos com amor, um coração agradecido. Te oferecemos com amor, um coração arrependido. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Te oferecemos com amor, de todo o nosso coração. Este é o nosso sacrifício nesta noite. Te oferecemos com amor, um coração arrependido. Te oferecemos com amor, um coração agradecido. Te oferecemos com amor, um coração arrependido. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria sem medida Ele dá. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. E agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou-me a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem, com Jesus e mais alguém. Desde o dia que aceitei Louve bem Jesus, alto nesta noite. a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou-me a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem, com Jesus e mais uma vez, alguém. agora sou feliz. Agora sou feliz, agora vivo bem,
Jesus salvou-me a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais alguém. Eu tenho vida. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida, a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho vida. Eu tenho a vida de Deus. Temos Deus dentro de nós. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida, a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a vida de Deus. Agora em diga que mim. tem a paz. Eu tenho a paz de Deus em mim. Eu tenho a paz de Deus em mim. Eu tenho a paz, a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a paz de Deus em mim. E gozo eu tenho. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Gozo eu tenho. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Meu coração. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. E a palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. E em ti também. Não importa as circunstâncias que vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. A palavra A palavra está operando está a operar em na mim. nossa vida. Esta palavra que cura, que salva, que liberta. Não importa as circunstâncias que vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Não importa. Não importa as circunstâncias que vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. E porque a palavra de Deus está a operar dentro de nós, nós cantamos que não nos deixamos mover por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos, por aquilo que possa acontecer à nossa volta, porque é a palavra de Deus que faz esta força, esta fé crescer no nosso coração. E por isso mesmo nesta noite, este é o convite. Louve connosco neste momento e diga: não me deixarei mover por aquilo que eu vejo, nem por aquilo que eu sinto. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis, de vencer. Mas o que é que fazemos? Mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei mover. Não me deixarei mover Pelo que eu vejo, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. não importa. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Gente virá para te dizer que desta tu não vais sair, desta tu não irás sair, mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. não me deixarei, Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus.
Então, olá a todos e bem-vindos a esta rubrica Segredos de Finanças. Este título está aqui também neste livro, que diz a mesma coisa, Segredos de Finanças e Sementes que dão 30, 60 e 100 vezes tanto. Nós estamos a viver num período em que todos precisamos de fé. E quem sabe você que está a assistir está a passar por um momento difícil, um momento em que você nunca se viu assim, se calhar até está a ser ajudado, até com comida, tem que ir buscar comida aqui ou lá. Isso para si é uma coisa que o incomoda bastante. Mas sabe, você pode mudar o seu futuro financeiro. Está em si, dentro de si, a capacidade de você mudar de vida financeira. Como? Entregando-se a Deus, andando com Deus e dando ouvidos a Deus para fazer aquilo que Deus diz. Porque Deus tem a solução para todos os problemas, situações difíceis que possam existir à face da terra. Nada é impossível para Deus. E Deus ama você. Você não é mais uma pessoa qualquer que está aí. Você, se calhar, está a ver este programa porque alguém lhe indicou, olha, assista ao programa, ou porque calhou e você disse, o que é que isto trata? Seja como for, nada é por acaso. E Deus quer ter um encontro consigo. Para quê? Para o libertar de toda a sorte de amarras. Para o libertar desta angústia, como é que eu vou viver, como é que eu vou pagar as contas, como é que vou dar de comer à minha família. Está a ver? Como é que os meus negócios vão vencer? Porque, ok, agora houve um alívio bastante grande, felizmente, todo mundo está contente, mas ainda há muita amarração, há muito impedimento. E vamos ver o que é que vai acontecer. Todavia, aqueles que andarem com Deus, aqueles que derem ouvidos a Deus para fazer conforme Deus diz, aí você vai ver que tudo vai mudar. E eu dizia assim, que você tem dentro de si uma chave. Uma chave que abre os cofres de Deus. E esta. Você tem dentro de si a possibilidade de mudar de vida financeira. É a verdade. Como? Eu repito. Andando com Deus, dando ouvidos a Deus e fazendo o que Deus diz. Jesus dizia em Mateus 6,33 e por aí fora, não, em Mateus 6,33 dizia assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto lhe será acrescentado. Antes disso, ele dizia num sermão muito conhecido, Sermão da Montanha, ele dizia assim, olha, não andeis cuidadosos com o que haveis de comer ou vestir, porque nada vos adianta. Olha como os pássaros não trabalham, não semeiam, não colhem, não têm essas tarefas todas e Deus os alimenta. Não sois vós muito mais que os passarinhos? Então depois ele remata com esta conclusão. A solução é buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça quer dizer ser fiel, ser justo, ser honesto. E tudo o resto lhe será acrescentado. Então, por incrível que pareça, a solução da sua situação financeira não está lá fora. Isso você já descobriu, porque desde há um ano atrás que entramos nesta situação terrível do Covid-19, houve muitas promessas, na verdade, houve pessoas do governo e não só, mas que é feito essas promessas. Estão por concretizar. E você cada vez está pior. Então, não vale a pena pensar que é lá de fora que veio a solução. Mas de Deus pode ter certeza que Ele não falha. Deus nunca mente. Ele sempre cumpre com as suas promessas. E Ele diz na sua palavra
que o diabo é que veio para matar, para roubar, para destruir, mas ele veio, enviou Jesus, não para nos vir condenar, mas para nos vir salvar, libertar, para nos dar vida e vida em abundância. Está a ver? É muito, muito diferente daquilo que a grande maioria das pessoas está a viver. Então, é dentro de si que está a solução. Você tem como que a chave que abre os cofres de Deus. Como é que você os abre? Andando com Deus. O primeiro passo é entregar a vida a Jesus e a receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E depois começa a andar com Deus. Como é que se anda com Deus? Vai ler a Bíblia, vai à igreja, ouve a palavra de Deus, etc. E depois é para fazer conforme Deus diz, porque Deus sempre tem razão. Deus é um Deus de milagres. E, a propósito de fé, que mais adiante também já vou falar, muita gente diz assim, oh Deus, eles oram ou rezam assim, oh Deus, faz isto, oh Deus, faz aquilo. Mas sabe uma coisa? Deus não recebe ordens de ninguém. Ele dá ordens. Ele é que diz a si e a mim, não é? Faz isto, faz aquilo. E quando nós fazemos, Deus diz, acontecem coisas maravilhosas. Está a ver? Portanto, é ao contrário do que normalmente as pessoas pensam. De outra maneira, também as pessoas pensam, eu vou dizer a Deus, oh Deus, eu estou muito mal, eu preciso da tua ajuda. Então, estão assim numa atitude de tentar convencer a Deus. Ora, acontece que Deus já está convencido. Por isso é que ele enviou Jesus para vir à Terra na forma humana, que já é uma humilhação, porque Jesus é Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o Criador dos céus e da terra, é a segunda pessoa de Deus. E ele veio primeiro para nos ensinar como é que Deus se parece. Quem vê a mim vê o Pai, disse Jesus. Para nos mostrar como é que já neste planeta podemos ser abençoados. E depois ele foi à cruz para pagar o preço que nós devemos pagar um dia, quando formos a julgamento final. E não só isso, ele foi à prisão, pagar a sentença que você e eu devemos pagar. Também lá na cruz ele cravou os problemas, dores e enfermidades, e lá na cruz ele pagou também o preço que nos dá saúde, que é mais do que cura divina, prosperidade, que é mais do que apenas safarmos-nos financeiramente, vitória, sucesso, alegria. Este é que é o verdadeiro evangelho. A ver? As boas novas, coisas práticas. E é disso que você precisa. Então você precisa de facto entender que é dentro de si que está a solução. Como é que está dentro de si a solução? É porque você é que tem o poder de decidir. Porque Deus é um gentleman. Deus não empurra ninguém. Deus não obriga ninguém. Ele não faz chantagem com ninguém. A pessoa tem que vir de livre vontade, a verdade, para Deus, e é vir para pedir instruções, não é para dar ordens a Deus, para receber instruções. Senhor, o que é que eu faço? E Deus diz. Ora, começamos pela palavra. Então, isto é muito importante. Eu tenho um livro, que é um livro que já tem muitos anos, já foi reimpresso tantas vezes em tantas partes do mundo, em várias línguas. Este até é o antiquíssimo. Agora tem uma coisa aqui assim, semelhante a estes outros. Diz que é em português, em russo, inglês, francês. Este livro está disponível no formato de papel, nas nossas igrejas, mas no formato digital, porque assim não há distâncias, não é? Você pode estar em qualquer parte do mundo e vai à internet ou ao espaço do Basta Crer, há de lá ver a editora, e segue o espaço e encontra o livro. Ora, este livro é muito importante porque fala das coisas básicas, fundamentais, acerca de finanças. Começa por dizer qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que prosperemos. A ver? Depois começa a dar exemplos de pensamentos corretos e pensamentos errados. Muita gente pensa errado acerca de Deus, acerca de dinheiro,
muita gente pensa que Deus não nos quer ajudar, que é tudo tão espiritual. Mas não, Deus nos fez com necessidades materiais. Portanto, é isso. Agora, e depois aqui também explico que nascemos num planeta em guerra contra forças que não se veem, mas que existem. A ver? Chamam-se demónios. E, portanto, só há uma forma de escaparmos dessas forças. Sairmos da zona de guerra, da zona de maldição, onde, mesmo quando as coisas parecem que vão correr bem, de repente, pum, lá vem mais outro problema, lá vai tudo por água abaixo. Mas se nós andarmos com Deus, estamos noutra zona, na zona em que estamos com a proteção de Deus e com as bênçãos de Deus. Está a ver? É isso que eu ensino. Ora bem, aqui neste livro eu também ensino isso e depois dou exemplos bíblicos de pessoas que ao longo dos anos, não é? Pessoas que andaram com Deus e que tiveram grande sucesso. O primeiro exemplo que eu dou é o do Abraão. Diz até a Bíblia que o Abraão morreu velho e farto de bons dias. Farto de bons dias. Há muita gente que morre mais nova e farta de maus dias. Portanto, há uma grande diferença. Está a ver? Ele era muito rico em gado, em prata, em empregados e tinha possessão de muitas coisas e de pessoas, de modo que as pessoas normais tinham inveja dele. Temos o caso do Isaac. Isaac viveu aqui na terra, era filho do Abraão, e nesse tempo houve uma crise terrível, fome mesmo, porque o gado não se reproduzia e as sementes não funcionavam. Veja só, é maldição mesmo. Já aconteceu em alguns países, já no meu tempo. E então Deus apareceu a Isaac e disse: tu não precisas sair daqui como os outros, estão a sair para ir procurar outra terra onde não haja maldição. Tu não precisas sair porque eu vou ser contigo. Vou ser contigo, com os teus filhos e por aí fora. E assim Isaac acreditou e aplicou as suas sementes, é verdade, naquela terra. Ele apostou, ele correu o risco de gastar sementes numa terra que não funcionava, mas Deus não falha. E assim ele teve uma colheita gigante, na primeira colheita. Mas depois ele não parou. A ver? Ele continuou a andar com Deus, a servir a Deus e a semear para colher. E assim ele virou um homem muito rico, muito próspero. Tem outros exemplos. Por exemplo, escrever outro exemplo. Do Jacó. Jacó foi um homem que foi enganado pelo seu patrão. A ver? Montes de vezes. Então, mas mesmo assim Deus lhe deu uma estratégia, ensinou-lhe um segredo e ele pôs esse segredo em funcionamento e ele venceu. E cresceu imenso. Ficou também muito próspero. Um segredo de Deus. Pode e vai mudar a sua vida. Então, qual é esse segredo financeiro que Deus quer que você conheça? É o segredo da lei de semear para colher. Agora, você vai dizer, então, isso é lógico, a gente sabe que o agricultor pega uma semente, lança a semente à terra. Pois, só que Jesus ensinou mais. Ele disse, em Marcos 4:26, que tudo no reino de Deus, no governo de Deus, funciona de acordo com essa lei de semear para colher. Ou seja, tudo funciona com sementes. Ou seja, não é só a semente de milho, trigo, das plantas, das árvores, mas as suas palavras são sementes. O seu dinheiro são sementes. As suas ações, atitudes são sementes. A ver? Quando Jesus diz para nós perdoarmos, tratarmos bem o próximo, não é para sermos espirituais. Estou tão espiritual, eu perdoei aquele malandro. Não, tu não fizeste nenhum favor a ele. Tu fizeste um favor a ti próprio, porque tu
decidiste não semear ódio, por isso não vais colher ódio. Semear o bem para tu não colheres o mal. Está a ver? E tudo funciona assim. Ora, dinheiro vem por semear. Dinheiro não vem por orar e pedir. Dinheiro não vem por chorar. Jesus dizia em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Com a medida com que tu medires, é com essa medida que tu vais ser medido. E, portanto, esta lei é uma lei que funciona e que diz que para eu ser abençoado financeiramente, eu tenho que semear primeiro. Algumas pessoas, quando não sabem, né, dizem, eu por mim, apóstolo, ou bispo, ou assim, porque, quando Deus me abençoar financeiramente, eu vou ajudar a igreja. Parece muito bíblico. Parece uma atitude muito simpática, mas espera lá, não vai dar. Porque a pessoa está à espera de colher primeiro, para depois ir pôr a semente na terra. Pensando bem, até dá vontade de rir, não é? Ó terra, olha, dá-me a colheita. Quando tu me deres a colheita, eu vou cá pôr a semente. É evidente que é o contrário, não é? Então, financeiramente, é a mesmíssima coisa. Agora, eu sei, cada vez sempre aquele crente deslavado, que vai dizer que isto não é para hoje, que vai dizer que isto, aquilo, aquilo outro, é porque ele é uma pessoa que ou não conhece a Bíblia, ou não gosta de Deus, porque ele não quer semear. Ele gosta do filho, gosta de um carro que ele comprou, gosta de uma Bíblia nova, mas ele não gosta de Deus, porque ele não quer gastar dinheiro com Deus. A gente sempre gasta dinheiro com aquilo que mais amamos. Portanto, mais vale essas pessoas não dizerem nada, assim a gente não vê que a pessoa está a fazer uma má figura. A verdade é que Deus fala em semear, a honrar a Deus com dízimos e ofertas, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus estava à porta da igreja a ver quem é que dava e como é que as pessoas davam. Até disse que uma senhora pobre, não é? Porque deu uma moeda, parecia que não era nada, mas para ela era tudo que ela tinha. E depois veio um ricalhaço e de um montão de notas, deu umas 2 ou 3 notas, fez uma figuraça. Mas Jesus disse, pois ele deu, em termos de percentagem, pouco, porque sobrou-lhe montes no bolso. Aquela mulher não, ela deu tudo. Está a ver? E outra vez Jesus também repreendeu certos crentes que eram, Jesus chamou-lhe de hipócritas, porque davam os dízimos até às mínimas coisas da hortelã e da pimentazinha, sei lá o que mais, mas não eram pessoas honestas ou eram pessoas quesilentas. E Jesus dizia que a pessoa não pode andar nessas atitudes más de guerras e contendas, mas também não pode parar de dar dízimos e ofertas. Então, dízimos e ofertas é um mandamento de Deus. Claro que Deus é um gentleman, não obriga ninguém a fazer nada. Já houve tempo em que dizia assim, na Igreja Maná as pessoas são obrigadas a dar. Eu tanto me irritei com isso, que uma vez quando veio o canal número 1 e não sei se a SIC também, ok, e eu disse, é verdade. E eles todos puseram mais perto da câmara e disseram, é verdade, o senhor admito. Mas como é que é? Então eu tenho um contrato com a polícia e com a GNR. Vão de manhã, domingo, casa a casa, no tralhador na mão, obrigar as pessoas a sair da cama e trazer dinheiro para a Igreja Maná. E esse assim, mas conversa parva é essa? E eu disse, pergunta parva, só resposta parva. Como é que eu posso obrigar alguém a dar alguma coisa na igreja? Ele só vem se quiser e lá dentro é evidente que eu não posso cometer crimes de obrigar. Não, a pessoa dá porque quer e dá porque ele acredita. E depois, as primeiras vezes a pessoa, se calhar, está temerosa. Será que vai dar? Não dá? E depois eu fico sem dinheiro. Mas depois ele, quando começa a ver que, afinal de contas, Deus é verdadeiro, a pessoa dá com alegria. Dá com alegria e dá com fé, porque sabe que é a forma que Deus criou para nos libertar financeiramente. Portanto, você ouça o que estou a dizer. Diz aqui, por exemplo, olha agora, Provérbios 3 diz o que, Samara?
Anda cá a ajudar-me. Provérbios 3, qualquer coisa. Provérbios 3, 5. Está aqui. Lê lá. Então lê. Provérbios 3. O 5 ou o 9? Podemos começar aqui no 7. Não, no 5, pois. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que quer dizer? Que nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração e não confiarmos no nosso entendimento. Pois, há muita gente que pensa, eu sou o centro do mundo. Eu sei tudo. Se alguém me fala de uma coisa que eu não conheço, é porque essa coisa não existe, porque eu sou o grande chefe. Eu sei tudo. E fora de mim não há mais nada. Há pessoas assim. Nem estão a ver que também não estão a fazer uma figura muito bonita, porque quer dizer, então você que é o centro do mundo, ainda por cima vai morrer. Claro que não. E por isso Deus está aqui a dizer assim, não te estribes, não te agarres ao teu próprio entendimento, às tuas ideias, a ti tu sabes, aquilo que tu sabes da sociedade, da família, do partido político. Não te agarres a isso. Porque é por isso mesmo que muita gente está a sofrer. Mas confia antes no Senhor. Tem confiança. Confia em Deus. Não é entender Deus. É impossível você entender Deus. Confiar. Bem. Reconhece todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E agora, vê lá o 9. Enquanto o time chega aqui. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então o que é que isto é? Que devemos honrar a Deus com os nossos primeiros frutos, ou seja, devemos honrar a Deus que sempre que recebemos algum rendimento, alguma receita, devemos separar a 10ª parte e dar primeiro a Deus, antes de pagar tudo o resto. Exatamente. Ok, obrigado. Então, o que é os dízimos? Ou primeiros frutos. É quando nós recebemos alguma coisa, seja o salário, seja a venda de uma coisa qualquer, ou uma bênção que nos deram, sei lá. Nós devemos pôr isso, dar as primícias disso a Deus. Antes de honrarmos o dono da casa a quem temos que pagar renda. Antes de honrar a companhia de telefones a quem temos que pagar. E por aí fora devemos honrar a Deus. E Deus vê tudo. E Deus, quando vê que nós pomos Ele em primeiro lugar, tudo o resto nos é acrescentado. E por isso diz aqui isso. Diz assim, se encherão os teus celeiros abundantemente. Abundantemente. Quem é que vai encher? É Deus. Está a ver? E portanto, agora mesmo, eu vou exortar todos a praticar esta lei. Haverá aqueles que amanhã vão à igreja. Então, você pode honrar a Deus lá mesmo na igreja. É sempre o ideal. Mas há pessoas que moram longe de uma igreja. Não há igreja, mas não há lá perto. Ou até num país onde nós nem sequer ainda estamos. E diz assim, não, mas eu quero aplicar a lei, eu quero viver nesta lei, eu quero não andar em pobreza, quero viver na prosperidade que Deus tem reservado para mim. Então, vai aparecer aqui uma placa que mostra como é que você pode fazer mesmo à distância. Vamos lá então. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Estenda a sua mão sobre mim. Recebe a unção de Deus, que o vai libertar de toda a pobreza, de dívidas, e que vai trazer bênçãos e prosperidade para a sua vida financeira. Senhor, graças te dou. Tu és um Deus que faz acima daquilo que pensamos ou pedimos. Tu és um Deus que nos abençoas, pões por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Eu ordeno a todo o demônio que se afaste dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém e amém. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me falta.
Jesus, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Muito bem. Vamos então agora nesta rubrica falar da fé que vence o mundo. Há uma passagem bíblica, onde é que é? Quem é que sabe? 1 João 5, não é? 4. 1 João 5, 4, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então, todo que é nascido de Deus é quem? Toda a pessoa que entregou a vida a Jesus. Ele nasce de novo. É feito uma nova criatura. Isto vem na Bíblia, em Coríntios. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ele nasce, ele nasceu de novo do Espírito e foi adotado filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus. E Deus é o grande chefe, o dono disto tudo. Aí um banqueiro que as pessoas chamavam-lhe o dono disto tudo. Afinal, coitado, nem é o dono disto tudo e agora está em apuros. Mas Deus não é por acaso, Ele é mesmo o dono disto tudo. Então, a vitória, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, tem a capacidade para vencer o mundo. Tem o poder para vencer o mundo. Está a ver? Porquê? Porque saiu da zona de maldições, onde reina o diabo, as trevas. E quando a pessoa vai muito bem, de repente, um trambolhão no chão. Mas quando estamos com Jesus, somos libertos desses poderes. E vêm as bênçãos de Deus ter connosco, a bênção vem ter connosco. E nos atinge, nos alcança. A bênção nos alcança, não é maldição. A bênção nos alcança e nos transforma para o lado positivo. Então, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Deixa eu só dizer ainda mais uma coisa que é assim. Muita gente põe a vitória para quando morrermos e formos ter com Deus. Eu sei que quando eu morrer vou viver para sempre com Deus. Aleluia. Sim, aleluia, é verdade. E é a coisa realmente muitíssimo importante. A mais importante de todas. Mas, na verdade, já podemos ter vitória aqui no planeta. Porque essa é a vontade de Deus. Mas como é que eu vou vencer? Esta vitória que vence o mundo é como? Com a nossa fé. A nossa fé nos dá a vitória. Por isso é que o título desta rubrica chama-se o quê? A fé que vence o mundo. Ora, há uma música muito bonita que fala disso. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sabe a letra? Então diga lá que mais é que é. A letra. Não tem? Tenho aqui. Leia. Não sabe a letra. É mais fácil a ler. A letra desta música é linda. A letra desta música é precisamente o que eu acabei de dizer, é o que vem na Bíblia. É por isso que o time Curiacos, mesmo que às vezes alguém faz parte, depois já não faz, porque vai para aqui ou lá, essas músicas são fantásticas, são baseadas na palavra de Deus, está a ver? Então, diz lá. Diz, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim, sou um filho de Deus, mais que vencedor, uma nova criatura criado em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo o principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Essa parte que ela acabou de dizer, estou sentado à direita do Pai, com Jesus, muito acima de todo principado e potestade. Não posso ser derrotado, conquistado. Tudo isso vem em Efésios. Nós somos uma nova criatura. Quem entrega a vida a Jesus tem direito a isto. Agora, se a pessoa não sabe que tem direito, não vai buscar. E vive
e vive como as pessoas do mundo. Fica a perder. Está a ver? Eu depois, se eu me lembrar, ainda vou contar outra vez a história do italiano. Vamos lá então. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Porque Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu tenho fé. Muito bem, maravilha. E vocês podem sentar. Então, veja bem. Eu estava a dizer que muitos crentes, porque não foram ensinados ou porque nunca ninguém lhes falou disto, não leram a Bíblia, etc., vivem na terra como pobres e não como filhos de Deus. Está a ver? E fé é eu acreditar naquilo que Deus diz e viver da maneira que Deus diz. Não é eu dizer a Deus como é que Ele vai fazer, é eu receber instruções de Deus e se eu fizer o que Deus diz, vou ter sucesso. Há bocadinho mencionei uma história que há muitos anos eu falava várias vezes e agora, acho que falei do outro dia, vou repetir, faz mal, até vem para ouvir e ouvir as mesmas verdades. Conta-se que havia um italiano que após a Segunda Guerra Mundial a Europa estava de rastro, tudo partido. Então, muita gente queria ir para a América porque lá ouvia-se dizer que havia grandes oportunidades e que as pessoas acabavam por ganhar dinheiro. E assim ele pensou, vou trabalhar que nem um escravo aqui para ganhar dinheiro para comprar um bilhete, terceira classe, lá no fundo do navio, não havia aviões. Quero chegar lá à América, vou trabalhar até ter dinheiro para mandar vir a minha família toda da Itália para os Estados Unidos. E assim foi. Finalmente conseguiu comprar um bilhete e lá foi ele para dentro do barco. Ora, como ele não tinha dinheiro para ir ao restaurante do barco ou coisa assim, era o mínimo, ele levava umas bolachas de água e sal e um bocadinho de queijo e pronto. Agora imagina, na altura o navio se calhar demorava para ir quase um mês a chegar a Nova Iorque. Todos os dias a comer bolachas e um bocadinho de queijo. Chegou um momento que o homem já estava farto disso. Ainda por cima vinha aquele cheiro lá de cima do restaurante onde as pessoas comiam, as pessoas da primeira classe, e ele pensava, eu quero é chegar aos Estados Unidos e pronto, faço esse sacrifício. Bem, lá chegou ele, o navio chegou a Nova Iorque e como era da praxe, o capitão e os seus oficiais principais estavam à porta, a despedir-se toda a gente, a agradecer e tal. Chegou a vez do nosso amigo e o comandante perguntou-lhe, olha, o senhor nunca apareceu lá na sala de jantar, estava doente? E claro, o italiano estava com vergonha de dizer que não tinha dinheiro. Não, estava tudo bem. Mas o capitão insistia, até que ele, baixinho, disse, capitão, o problema é que eu não tinha dinheiro para ir ao restaurante. O capitão pôs as mãos na cabeça e disse, homem, então você não sabia que o seu bilhete dava direito a todas as refeições no restaurante? Uau! E você diz, o que é que isso tem a ver comigo? Tem tudo. Porque muito crente vive aqui na terra. A ver? Como aquele italiano.
a comer bolachinhas de água e sal, um bocadinho de queijo, e se calhar já nem queijo tem, pensando, eu quero é chegar ao céu, ou então eu quero é ter o mínimo aqui na terra. E assim o diabo engana as pessoas. Nós não devemos andar atrás de dinheiro, mas também não é da vontade de Deus que a gente seja um pobre tanas. Agora, também não é verdade que Deus precisa de pôr dinheiro na minha conta bancária para eu ter coisas e ter as minhas necessidades supridas. Há muita maneira de Deus suprir as necessidades sem sequer dar dinheiro. A ver, temos é que confiar em Deus e fazer o que Deus diz, né? Para a gente fazer, as leis de Deus. E, portanto, fé é mais do que acreditar em Deus. Fé é uma atitude. É uma força. É uma atitude no sentido de que eu devo acreditar que sou um filho de Deus. Deus é o meu pai. Jesus é o meu irmão mais velho. Eu devo acreditar que fui liberto do poder do diabo. Estou sentado com Jesus, veja só, em termos hierárquicos, à direita do Pai. Tenho que acreditar que as bênçãos que Deus deu a Abraão já me pertencem a mim também. E depois, pergunta-se como é que eu faço para que isso aconteça? Use fé, a fé que vence o mundo. Que é fazer uma série de coisas, não é só uma. A ver? Quando você está a conduzir um carro, não faz só uma coisa. Você usa as duas mãos, os olhos, os ouvidos, as pernas e mexe uma data de coisas para conduzir. Fé é algo semelhante. Então, uma atitude em que eu tenho que acreditar que eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho direito àquilo que Deus diz que eu tenho direito. A ver? Bem. Agora, também podíamos dizer que fé é uma força. E um paralelo que nos ajuda a entender é a eletricidade. Hoje é muito comum haver eletricidade no mundo. Não há em toda a parte, mas numa grande parte do universo. A eletricidade é uma coisa muito positiva, porque você pode ligar um instrumento à eletricidade e tem um forno para cozinhar, tem um rádio, tem tantas máquinas que funcionam com eletricidade. E eletricidade é uma força que não se vê. É curioso, não se vê. Mas carrega energia. Você liga à ficha elétrica um aparelho e ele vai funcionar com uma energia que não se vê, mas que alimenta o motor elétrico. Ora bem, assim mais ou menos, comparando, é a fé. Porque você não vê o mundo do espírito, não vê a força da fé. Mas a força da fé existe. E fé é uma força que vai buscar, ouça bem, aquilo que já existe. Fé é uma força que vai buscar aquilo que já existe. E que já foi comprado e pago por Jesus. Pago com sangue e não com euros ou dólares. Está a ver? E vai buscar aquilo que já existe e que já é nosso. Porque lá está, somos filhos de Deus. Somos herdeiros, o que é de Deus também é nosso. Então, quando um crente não sabe isso, põe-se a pedinchar, a fazer promessas. Oh Deus, se me deres isto, eu dou-te aquilo. Ou então a tentar convencer a Deus. Oh Deus, estou mesmo muito mal. Oh Deus, faz aí qualquer coisa. E a todo o tempo, Deus já fez. Uau! Deus já fez. Você já é dono dessas coisas. Essas coisas já são suas. E aí calha, a propósito, outra história muito, muito bonita e verdadeira, que era aquela história do mordomo inglês. Havia um casal de mordomos que vivia na propriedade de um homem muito rico lá na área de Londres. E então, o homem rico tinha a sua casa, mas não tinha família. Então, eu gostava muito dos mordomos e vice-versa.
E os mordomos tinham a sua própria casa, muito boa, assim, num canto da quinta, e o dono morreu. Então, o casal de mordomos teve que sair, né? Perdeu o emprego e foi viver para uma casa lá no interior, uma casa velha, úmida. E eles passaram fome, só tinham direito àquelas coisas que o governo dá. Passaram muito frio. Passou, se eu não estou a erro, 3 anos, até que alguém, muito bem vestido, entrou pela mata dentro onde eles moravam, num bruto Rolls Royce, e perguntou: é aqui que mora o fulano tal? Sim, sou eu. Então, eu ando à sua procura faz tempo. Então, porquê? Então, você não sabe que você o seu patrão deu-lhe coisas? Não sei de nada, não me deu nada. Então, eu nunca lhe deu nenhum documento a dizer que você era... Não. Ele apenas deu um papel, mas eu nem sei ler muito bem, e fiquei tão comovido, que era muito simpático, muito meu amigo, e eu pus isso num quadro. Ah, sim, mostra lá o quadro. Fui a ver. Era um testamento. Era um testamento a dizer que tudo que era do homem rico era dado para o casal. Ou seja, o casal sempre foi dono daquele casarão, do dinheiro enorme que o dono, o ex-patrão, tinha, mas vivia que nem um pobre, numa casa úmida, cheia de frio. Porquê? Porque não sabiam que tinham isso como direito. E sabe o que é que diz esta palavra aqui, este livro? Diz o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é o Novo Testamento. O Senhor Jesus morreu e deixou a sua riqueza a nós. E a maior parte dos crentes está a viver de uma forma miserável, muito fraca, porque se contenta com pouco. Não sabe quem ele é em Cristo. Mesmo quando ouve estas músicas como nós cantamos, há pessoas que pensam, ou estamos a brincar, ou então somos orgulhosos. Estar a dizer que eu tenho isto, aquilo, aquilo outro. Olha o orgulhoso. Não, eu não sou orgulhoso. Eu estou a dizer o mesmo que Deus diz. Como é que eu sou orgulhoso? Eu não sou o que eu penso que sou. Eu não sou o que o outro diz que sou. Eu não sou o que o médico diz que sou. Nem o que o banco diz, nem o que o governo diz. Eu sou o que Deus diz que sou. É só isso. Ora, acontece que eu sou filho dele. E acontece que as coisas de Deus também são minhas. E que Jesus já pagou isso tudo para que eu possa ter as necessidades supridas acima daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Portanto, o problema está que nós não temos fé. Não, eu tenho muita fé. Bem, se para si fé é acreditar que Deus existe, ok. Mas isso está a ver, não lhe põe comida no prato, não paga a renda da casa. Isto não é fé que vence o mundo. Fé que vence o mundo é aquilo que eu estou a dizer, é acreditar naquilo que Deus diz, e há uma força que vai buscar o que já existe. Já existe. Saúde, já existe. Longos anos cheio de saúde, já existe. Libertação de dívidas, já existe. Alegria, sucesso, já existe. Está a ver? Já existe. Jesus já comprou. Então, já comprou, podemos dizer que tudo isso está numa mesa de banquete. Você vai a uma festa de aniversário ou de casamento, é? Você é convidado, vai a uma festa de casamento. No final você não pergunta quanto é que custa. Está tudo pago. Você tem uma mesa, tem um banquete, e muitas vezes hoje é muito prático, eu pessoalmente gosto muito, se for self-service. A pessoa levanta-se, vai buscar e tal, tal. E a pessoa vai buscar o que quiser. Está ali sopa, está ali carne, está ali não sei o quê, e a pessoa serve-se. É isso que é o Evangelho. Diz aqui Efésios,
um segredo que Deus ensinou ao apóstolo Paulo, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Abençoou quer dizer que não vai abençoar, já abençoou. Com todas as bênçãos que estão nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, tudo que você precisa já existe, está nos armazéns de Deus. Está a ver? E fé vai buscar isso que já existe, que já é seu. Está a ver? Podemos também dizer assim uma coisa ainda mais diária. Você está na mesa, no tal jantar, e tem ali a sopa, e tem ali a carne, tem ali o peixe, sei lá. E você, com a sua mão, vai pôr comida no seu prato e depois, com a sua mão, pega no garfo ou na faca, ou seja o que for, e mete isso à boca. É você que vai buscar o que já está na mesa. Então, qual é o problema? Muito grande está com tudo isso à frente, numa mesa, e começa a pedir: oh Deus, estou cheio de fome. Serve-te. Oh Deus, eu preciso de dinheiro. Serve-te. Oh Deus, eu estou a passar muito mal. Serve-te. Isto é uma verdade incrível. Há pessoas que dizem: este homem é ingênuo. Isto é bom demais para ser verdade. Parece bom demais para ser verdade, só que acontece que é mesmo verdade. O problema, como eu disse ontem, é que a maior parte das pessoas não confia em Deus. E é um fenómeno universal. Quando um bebê nasce, ele automaticamente confia na mãe e no pai, ao ponto de que ele está ao colo, não tem medo de cair. E em termos comparativos é como se um adulto estivesse lá, não sei, no quinto, ou sexto, ou sétimo andar, a olhar cá para baixo, e ele não tem medo. Ele confia, ele acredita. Tudo que o pai ou a mãe depois vão ensinar, ele acredita. Mas depois ele vai ver, ao crescer, que o pai não diz a verdade, que fez uma coisa que não está bem, depois lá fora, e vai aprendendo com o tempo que lá fora há montes de mentirosos, que quem devia ser honesto é injusto, os políticos, os juízes, afinal são todos não digo, mas grande parte deles são o que a gente está a ver em Portugal. Então, ele não acredita. E quando depois houve alguém como nós dizer isto que eu estou a dizer, intrinsecamente ele pensa: isto é impossível. Este homem tem algum esquema. Isso não pode ser. Fácil demais. Porquê? Porque ele, mesmo que acredite em Deus, ele está contaminado na sua essência de acreditar. Ele não confia. E com razão, porque é só mentiras. Né? Há aí filmes agora, muito bem feitos, e que são baseados em factos verdadeiríssimos. Há aí uma série, não sei se é de Netflix, não é? Não sei, a minha mulher é que me falou disso, que fala das grandes mentiras. As grandes mentiras, por exemplo, do ataque ao Iraque. Eram as grandes mentiras, toda a gente do topo sabia que eram esquemas e mentiras para ganhar dinheiro. Está tudo exposto hoje. Ora, a maior parte das pessoas do mundo já sabe que isto é só mentiras. E nesse filme mostra como é que políticos, é verdade, falam ao povo nas televisões de uma maneira, mas internamente é totalmente o que lhes convém. É uma fachada. E isto é factual. São pessoas que trabalharam com esse tipo de pessoas e que estão enojadas, cansadas de tanta mentira, e depois vão e ainda por cima fazem filmes. E esses filmes, já até há uns tempos atrás, eram proibidos. Agora já há tanta coisa que não conseguem proibir. Mas para dizer o quê? Que isso é a origem dos problemas de grande parte de até crentes não confiar em Deus.
Porque cá dentro há esta coisa, é impossível, não dá, esse é mais um golpe, ele está para ali a falar, como é que é possível? Mas se fosse uma criança, ela acredita em tudo. A ver? Estou-me a lembrar de um caso de uma criança que foi educada já numa casa cristã, portanto ouviu os pais as coisas de Deus, viverem as coisas de Deus, a servirem a Deus na igreja. Então a criança era pequenina, mas já ela tinha crença, ele acreditava, ele confiava. Então uma vez deram-lhe dinheiro e ele, em vez de gastar o dinheiro para ele, foi semear esse dinheiro na igreja. Porque ele dizia para ele próprio, e disse ao pai, não, a igreja precisa do meu dinheiro. E depois, passado 1 ou 2 dias, recebeu 100 vezes mais. E porquê? Porque ele era a coisa mais fácil, ele acreditava, ele tinha confiança. E, portanto, a lei de semear e colher 100 vezes mais, para ele foi fácil. Mas para um adulto é difícil. Ele pode semear, pode ser a mesma pessoa, no mesmo dia, na mesma igreja, e ele não vai colher 100 vezes. Porquê é que ele não vai colher 100 vezes e a criancinha colheu 100 vezes? Porque o adulto está contaminado, está sujo. Isto, 100 vezes é muito. Não, se Deus me der 2 vezes, já é muito bom. E a criancinha acreditou, 100 vezes, é o que teve. O que acreditaste é o que tu vais ter. Portanto, a gente tem que ouvir isto tantas vezes até limpar a nossa alma destas coisas erradas. E a Bíblia fala disso. Está a ver? Limpar a nossa mente dessas coisas. E fé é uma força que vai, outra vez, vai buscar aquilo que já existe. Eu gosto muito de ensinar isto, porque eu também preciso de ouvir isto. Porque, volta e não volta, eu também, com tantas coisas a fazer que a gente tem, não é? A gente esquece e depois vai resvalando e ficando como as pessoas do mundo. Ah, pois, agora não posso por causa disto, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Ainda hoje eu estava a ouvir, estava ao telefone com umas certas pessoas e disse, após precisamos de tantos 1000 euros. Ei, e agora? Tanto dinheiro. E depois lembrei-me, espera lá, já sei o que vou fazer. Disse logo à minha mulher, semeia tanto. Porquê? Porque lembrei-me como é que eu tenho vencido. É semeio. Semeio porque eu, ao semear, vou colher. E vou-lhe dizer uma coisa. Há momentos em que eu semeio, e depois é sempre o mesmo. Passado algum tempo, a colheita começa a crescer e lá adiante sobra-me dinheiro. Mas depois, a tendência é, pronto, já fiz o meu dever. E paro de semear tanto. E sou eu, você faz tudo certo. Então, depois vêm as bênçãos. Vêm ter connosco com a igreja. Às vezes não é dinheiro, mas é aquilo que eu precisava. É como Deus quer. Portanto, confiança. Agora vamos ver outro tema que é fé vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus e sai do nosso coração. Fé é uma força que está no seu coração. Você então, hoje em dia deve ter um telemóvel. O telemóvel tem uma bateria. Hoje estava a trabalhar com um dos meus tablets e parou. Então estragou-se. Não carreguei. Não carreguei a bateria, estava no 0. Assim, às vezes é o coração de um crente. Então, fé vem por ouvir e ouvir, mas fé sai, esta força, esta energia, eletricidade, que não é eletricidade, mas pronto, por falar, agir, acreditar, confiar em Deus e mais uns ingredientes. Então, o básico dos básicos é fé é uma força que vem para o meu coração, para o seu coração, para ouvir a palavra de Deus. E sai, o seu trabalho é acreditar, confiar em Deus. Não é entender, confiar. E depois sai por falar e agir. É o básico. Falar e agir. Falar e agir. Samara, vem aqui procurar-me Tiago 1:22, a ver se o Tiago ainda está aqui dentro da Bíblia.
Tiago 1:22. Falar e agir. Falar e agir. Eu falo mesmo, Deus fala de mim. Falo mesmo, Deus fala do meu casamento, das minhas finanças, do meu carro, de tudo. Eu falo o mesmo que Deus fala. Onde é que está aqui, sim? 1:22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpre, não pratica, é semelhante a tal, tal, tal. Ou seja, há muitas passagens que falam disso. Temos outra que é Josué 1:8. Josué 1:8 é uma passagem. Onde é que está Josué? Onde é que está o Josué? Samara, ajuda-me aqui com o Josué. Elas pegam-se. Josué 1:8, eu sei de cor. Tem um dos maiores segredos que você pode ouvir. Deus chamou Josué, que era o sucessor de Moisés, e ele, coitado, estava aflito. Puxa, como é que vai ser? Toda a gente obedece ao Josué e eu não sou nada. E 3 milhões de pessoas, enfim. E Deus disse, não te preocupes que eu vou ser contigo também. Todo lugar onde a planta do teu pé pisar, eu te dou. Ninguém vai conseguir ser contra ti. Nenhuma arma apontada contra ti vai prosperar, porque eu sou contigo. Esforça-te e tem bom ânimo. É por isso que a gente tem essa música. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor, teu Deus é contigo. Está aqui. Depois diz aí no versículo 8, o segredo, a lei, segredo. Não se aparta a tua boca o livro desta lei. A seguir. Medita nele, dia e noite. A seguir. Para que tenhas cuidado de fazer, praticar, agir, fazer, conforme o que está aqui escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Então farás prosperar o teu caminho. Isto é das coisas mais poderosas que você pode ouvir e pensar e ler e reler e tornar a ler e etc. E você pode fazer a sua comunhão com Deus, PDC, assim. O livro desta lei não se aparta da minha boca. Eu digo que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu consigo o que a Bíblia diz que eu consigo. Eu medito nele dia e noite, não é só às vezes. Eu ocupo minha cabeça com os pensamentos da Bíblia, de Deus. Eu não deixo que pensamentos contrários à Bíblia façam um ninho, montem um castelo na minha cabeça. Eu tenho cuidado em fazer, praticar, agir de acordo com a Bíblia. Por isso, eu estou a prosperar. Está a ver? Agora, olha. Aqui está a dizer a essência da fé que vence o mundo. Não se aparta do boca o livro desta lei. As pessoas estão habituadas a falar de tudo tão errado, tão negativo. É impressionante. Eu também já era assim. Por isso eu, quando estava na escola bíblica, ouvi isto. Eu era engenheiro e nós lá na África do Sul usávamos uma camisa que tinha um bolso e um blazer azul. E então tinha aqui um bloquinho de notas, uma caneta para tomar notas, etc. Então eu comecei a ouvir o que é que saía da minha boca e escrevia. E ao final do dia ou da semana eu ia ver o que é que saía da minha boca. Fiquei pasmado. Com as piadas parvas, com os dizeres que toda a gente dizia que eram ervas daninhas. E para mudar a minha linguagem e parar de dizer as coisas erradas,
não foi num dia, nem numa semana, foi andando. E quando me enganava, eu quebro o poder dessas palavras no nome de Jesus, eu arranco as ervas daninhas no nome de Jesus, etc. Há um livro, só esse livro, já fala bastante sobre há poder em suas palavras. Depois diz aqui, medita no livro, na Bíblia, os pensamentos, medita no livro, sim, dia e noite. Não é, ouve ao domingo a mensagem do pastor e tal, e pronto. Eu também vou à sexta-feira. Então és um campeão. Eu também vou ao grupo familiar. Epá, tu aí és um craque. Não é isto que diz aqui. Tu deves obrigar-te a ti próprio a pensar da mesma maneira que Deus pensa. E depois deves decidir fazer o mesmo que Deus manda fazer, porque então, olha bem que eu vou ler aqui. Não é Deus que vai fazer prosperar o teu caminho. Não. És tu. Mas não pode ser, eu não sou Deus. Não és Deus, mas estás a copiar o que Deus fala, o que Deus acredita, o que Deus pensa e o que Deus faz. E por isso vais ter o sucesso que Ele tem. Aqui está um mega segredo. Deus não quer robôs. Ele quer filhos. Filho aprende a viver como o pai. O pai educa o filho nos princípios de Deus, etc. Então, fé é viver assim. O que é agir? Eu vou dar alguns exemplos de agir. Eu também chamo o agir o interlocutor da fé. Você até pode ter o seu coração cheio de fé. Você, por exemplo, há pessoas que já sabem que se por acaso ele ou alguém foi afetado com uma enfermidade grave, ele pega no livro de cura divina e mais umas mensagens e tal, e vai e lê, e relê, e medita e pensa naquilo. Muito bem. Então ele já tem fé. A fé está lá dentro. Mas se a fé não sair para trabalhar, não sai. Ficou lá dentro. Eu posso ter o telemóvel. Eu tenho um telemóvel antigo que comprei e pus lá a data. E desliguei. Para ver se aquelas baterias eram boas. Passado mais de 6 meses, fui ligar e tinha lá, por exemplo, 51%. Quando eu liguei, continuava a ter 51%. Eu fiquei bem impressionado. Aqui está uma bateria que realmente retém. Porquê é que ele continuou com 51%? Porque eu não gastei bateria nenhuma. Não usei o telemóvel para coisa nenhuma. Então você pode encher o coração com fé na área das finanças ou na área que for e está lá. E não vai fazer nada. Está lá, mas não faz nada. É como a bateria estava aqui, mas não fez nada porque eu não usei. Como é que eu vou usar a bateria? Como é que eu vou usar a energia? Como é que eu vou usar a fé? Falando e fazendo, agindo. Certo? Falando e agindo. Falando e agindo. Eu já estou curado, viverei longos anos. Eu falo isto muitas vezes, e felizmente não estou doente, e é muito mais fácil falar e agir como estando curado quando estamos bem. Agora há crentes que ficam à espera que o diabo bata à porta, entra lá a casa com um problema, com um cancro, com uma situação difícil, para ele começar a ver como é que vou fazer. É ultra difícil. Ao passo você regularmente fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, estou curado, viverei longos anos, e se por acaso sente um sintoma de... Para lembrar aquele anúncio quando cheguei a Portugal, ao mínimo sintoma, e via-se o inverno, a pessoa, o nariz vermelho, espirrava, ao mínimo sintoma. Deite-se na cama e tome melhoral. Eu pensei,
nem dá chance nenhuma à pessoa. A pessoa já estou na cama, à espera que o problema venha, à espera que a doença fique pior. Eu fico na cama à espera. Por acaso eu vi uma coisa, não tem piada, mas tem. Na Índia, como não há camas, porque é uma catástrofe realmente que não tem igual no mundo, as pessoas recebem as vacinas no carro. Eu pensei, qual é o problema? Receber a vacina no carro ou tem que estar deitadinho, sentadinho, comprar uma data de camas? Pode estar sentada no carro, pode estar sentada no jardim. Não é a cama que vai lhe dar a vacina. Bem, então, fé sai por falar. Eu posso falar o que eu quiser, quantas vezes eu quiser. Eu, pessoalmente, falo muitas vezes, estou curado. E se por acaso há um sintoma, eu digo, eu estou curado. E se ainda estou um bocado irritado por qualquer motivo, digo, Satanás fica sabendo que eu já estou curado. Eu não vou ser curado, eu já estou curado. E eu não aceito isto. Eu posso estar a espirrar, posso estar a não sei de quê. E eu não admito doença. Não aceito estes sintomas. Isto é fé. Agora a pessoa, ao mínimo sintoma, ai, eu por mim, ai, estou muito mal, ai, dá-me aqui, dá-me lá, ai, o médico disse isto. A ver? Em relação a finanças é a mesma coisa. A ver? No meio de uma crise, você não pode dizer que está em crise. Deve dizer, eu tenho todas as necessidades supridas, eu honro a Deus com os meus dízimos ofertas e por isso tal. Temos aqui vários casos de pessoas que deram esse testemunho, que perderam a mala, perderam isto, aquilo, aquilo outro, e disseram, eu não aceito isso, eu honro a Deus com os meus dízimos, o diabo não pode roubar, foi o diabo que usou-se de alguém para me tirar o dinheiro tem que vir e veio. Fé é agir, falar e agir. Então, agir, por exemplo, olha outro caso interessante. Quando Jesus estava a pregar, o tipo pode vir para aqui, Jesus estava a pregar, e os discípulos disseram assim, Senhor, já estamos aqui há tantas horas, o povo está cheio de fome, já é muito tarde, é melhor mandá-los para casa, porque é tarde, nem há que comer aqui. E Jesus disse assim, deem vocês de comer. E eles disseram assim, Senhor, nós não temos nada. Então vê lá o que é que há aí. Ah, um rapaz tem 2 peixes e 5 pães. Dê-me lá isso. E Jesus disse assim, manda sentar toda a gente, de 50 em 50, eu vou-lhes dar de comer. E eles acreditaram. E ele partiu o pão e dava-os. Partiu o peixe e não parava aquilo de se multiplicar. Porquê? Porque eles agiram. E quando Jesus transformou a água em vinho, foi a mesma coisa. A Maria disse assim, Jesus e tal, acabou o vinho, uma vergonha. E a primeira não queria fazer, mas depois disse, coitados dos rapazes, então, ok, 2 empregados ou 3 estavam lá, encham lá estes vasos grandes com água. Encham lá. E eles encheram. Depois chamaram o mestre sala para provar o vinho. E eles não disseram assim, não, isto também está maluco, então agora vou chamar o mestre sala, ainda me despedem. Eu sei muito bem o que é que eu pus. Não, ele fez. O que é que eu disse que fé é? Fazer o quê? O que Deus diz. Não, mas eu acho, guarda o teu acho no bolso. Mas eu acredito à minha maneira. A tua maneira não dá certo. Não te esqueças que tu nasceste e vais morrer e não queres morrer, nem sabes porque é que nasceste. Fé é fazer o que Deus diz. Quer entendas ou não entendas. E então, o que sucedeu? Eles fizeram. E o que aconteceu? Milagre. Por isso eu tenho uma frase para mim que é assim, fazer a Bíblia, ou fazer o que Deus manda fazer, é o interruptor da fé. O interruptor da fé porque você pode estar, vamos supor, agora você vai para a sua casa. Chega lá, estão as luzes fechadas, lógico. E você abre a porta e tem um interruptor. Quando carrega no interruptor, acende as luzes. O que eu quero dizer é o seguinte, já há luz lá dentro da sua casa. Só que está tudo às escuras. É preciso ligar o interruptor
para a eletricidade, ir para as lâmpadas e provocar luz. Você já encheu o coração com a palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus, já tem energia. Mas se é só isso que você faz, não a liberta, não vai acontecer nada. Agora você tem que falar, como Deus fala, e fazer o que Deus diz. E então a luz se acende. Ali a Marina de Albufeira entendeu? Não é de Albufeira? Então é a Marina de onde? A Marina de Lisboa. Tem várias. Tem de Cascais, tem de... Aquela ruta, entendeu? Entendeu? Então, fé, digam todos comigo, fé vem por ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e sai para trabalhar para mim, para ir buscar o que já é meu, sai por eu falar e agir. Falar o mesmo que Deus fala e agir o mesmo que Deus manda fazer. Posso ouvir a mãe? E agora, para terminar esta rubrica, eu tenho a fé que vence o mundo. Vamos lá. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu tenho a fé. Então, agora é hora da gente orar, né? Principalmente para as pessoas que fizeram os seus pedidos de oração. Todos os dias a gente recebe os pedidos. Você pode telefonar, escrever para o Basta Crer, que tem ali, como é que chama aquilo? Não, o telefone. SOS e o outro se chama WhatsApp. E muita gente escreve, muita gente telefona. E você pode também pedir para ser aconselhado, acompanhado. Isso dá resultados fantásticos. Porque às vezes é importante você desabafar ou explicar melhor o que é que está a passar, porque assim um bispo ou um pastor pode ajudá-lo com mais eficiência. Está a ver? E é isso. Então, agora, quando chega esta hora, a gente ora e fazemos a oração da fé. E há situações com bastante gravidade. Há crianças doentes, há pessoas com níveis altos de diabetes, há pessoas com problemas graves na área das finanças, etc, etc. Mas sabe uma coisa? Tudo isso Deus sabe. Deus sabe isso tudo. E Deus está aí ao seu lado. E Deus ama você.
E Deus pode curá-lo. E quer curá-lo. Agora só está nas suas mãos. O que é que você tem que fazer? É acreditar. E receber. Quando eu orar, você vai dizer, eu recebo agora a minha cura, a minha libertação, a minha ajuda de Deus. E como que uma semente de Deus é colocada dentro de si, vai crescer até dar fruto. Então agora é essa hora. Estenda a sua mão sobre mim e digam todos aqui para ajudar. Senhor Jesus, eu acredito que Tu és Deus do impossível. Eu recebo agora a minha cura, recebo agora a minha libertação, a resposta ao meu pedido. Senhor Jesus, a partir de agora, eu já tenho. Eu não preciso de ver, nem de sentir, porque eu acredito que a semente está a crescer. Eu já estou curado. Eu estou louvo que estou curado. Amém. E agora canta este hino. Jesus, eu creio. Vamos lá então. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Agora não se esqueça, amanhã é domingo, dia de estarmos com Deus na casa de Deus. Nós temos igreja em muitos lugares e nós vamos servir a Deus na igreja. Mas à noite aqui estamos outra vez e por isso, ser forte, ser firme. O Senhor é contigo todos os dias da tua vida. Tchau, tchau, até amanhã. Ser firme, ser forte, Pois o teu Deus está contigo.